Nós conversamos sobre o cego de nascença e exploramos alguns aspectos relacionados com o tema e vamos dar continuidade hoje. Eu gostaria, antes de tudo, recapitulando que nós já vimos 3 casos de cura até agora, seguindo os capítulos do Evangelho Terapia. Primeiro é a mulher que tinha um fluxo de sangue, a mulher hemorroísta, e vimos que ela tem muita fé, mas ao mesmo tempo uma visão muito restrita da doença. Ela acha que doença é uma coisa que acomete um determinado órgão. Ela não faz nenhuma, aparentemente, não faz nenhuma relação entre o emocional e o físico. Por isso que Jesus pergunta: quem é que tirou virtudes de mim? Quem é que acha que pode resolver as coisas superficialmente dessa forma, atuando só no corpo e deixando a raiz do problema dentro de si mesmo? No segundo caso, o paralítico que fazia 38 anos e aguardava o movimento das águas. Nós exploramos especialmente a questão da pessoa que valoriza algum aspecto do meio ambiente. As coisas que acontecem na vida dele, no trabalho, na vida afetiva, elas têm um caráter ou muito patológico, ou seja, a pessoa adoece em função dessas experiências, ou ela se cura. Ela considera que os fatores da vida, as experiências da sua vida são extremamente importantes. É uma pessoa muito vulnerável às questões da sua vida. E ao mesmo tempo vimos que o movimento das águas simboliza um fluxo da vida, os acontecimentos, as oportunidades, as circunstâncias, que nós devemos ter muita atenção, porque eles representam ou o que nós já semeamos e que agora vem a colheita, ou então uma nova oportunidade para a gente, O famoso cavalo selado, que quando aparece a gente não deve perder a oportunidade, mas que não é comum que as pessoas tenham essa clareza, e fiquem esperando indefinidamente até que resolvam avançar em algum aprendizado importante do ponto de vista espiritual. O leproso, que foi o terceiro caso, é aquele sujeito que já tem uma concepção já bem mais abrangente de saúde. Quando ele fala: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele está mostrando que a doença é um distúrbio global que se manifesta em algum órgão, em algum sistema, em algum aparelho do corpo ou em algum sintoma específico. Mas a concepção dele é que isso está relacionado com o todo. Não obrigatoriamente precisa ser uma doença, digamos assim, chamada sistêmica, como a hanseníase, a lepra, que acomete especialmente o sistema nervoso e os músculos e provoca deformidades, Mas qualquer outra doença nós achamos que tem sempre um componente emocional que está relacionado com ela. Tá certo? Na semana passada nós abordamos a questão do cego de nascença. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo. E untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Eu comentei a semana passada que esse capítulo todo que começa aqui nessa passagem,
de João começa, na verdade, em 9.1, vai até 30 e tanto, ou 40, porque tem uma série de desdobramentos. Que esse cego vai ser questionado, os fariseus vão fazer uma sindicância, né, para comprovar que ele era cego de nascença. Vão conversar com os vizinhos, conversar com os pais, com ele, voltam a conversar com ele depois, e ele sempre confirmando que ele tinha sido curado por um tal de Jesus que ele não conhecia. Porque quando, nesse momento aqui, ele estava cego. Jesus cuspiu na terra, fez lodo, né? E untou os olhos dele. Então ele não viu Jesus. Tá certo? E foi embora. Lavou, ficou vendo e foi embora. Então quando perguntar para ele, quem te curou? Foi Jesus. Só que eu não sei quem é ele. Mas foi ele, com certeza foi ele. Tá certo? E aí vai a pressão em cima dele para que ele, na verdade, negasse, porque os judeus já tinham decidido que quem confirmasse ser Jesus ou Cristo ia ser expulso da sinagoga. Por isso os pais falam, quando os judeus perguntam para ele, falam, pergunta para ele, já tem idade? Ou seja, nós não temos responsabilidade nessa história. Certo? Bom, na semana passada nós exploramos um pouco mais essa questão de manifestar as obras de Deus. E entramos num outro recurso, que foi a questão de mostrar que as palavras de Jesus não são conselhos, são ordens, são descrições da lei divina. Isso trabalhamos aquele conceito de amar a Deus sobre todas as coisas, mostrando que nós somos impelidos a amar por instinto quando nascemos, a quem cuida de nós, e depois vamos procurar uma pessoa, na adolescência, vamos amar alguém que tem mais ou menos esse padrão de talentos, tá certo? Que é uma espécie de automatismo, né? Que para sair desse automatismo nós precisamos ou ter uma outra progenitura, uma outra paternidade intelectual, né? Isso acontece com algumas pessoas que se identificam muito com alguma linha de pensamento e se seguem aquela linha, certo? Aí ela começa a mudar. Boa noite, Nena. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ela começa a mudar a sua trajetória, né? Vimos que quando tem queixas, tem mágoas daqueles que cuidaram dela, é importante que ela perdoe para que ela saia desse aprisionamento. E na adolescência vai ser uma luta para ela não se prender a essa pessoa quando o modelo, digamos assim, não foi muito gratificante, não foi muito amoroso ou não criou um vínculo verdadeiro com ela. Tá certo, gente? Estou só recapitulando em poucas palavras, tá? E eu falei que o próximo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo, poderia ser explorado, mas eu vou deixar para o final, se tiver tempo. Eu vou retomar o caso, que tem muita coisa própria do caso, né, que nós não exploramos na semana passada, tá? E hoje nós vamos ver principalmente a questão, primeiro de tudo, qual que é o tema dessa passagem? Tirando esse, que poderia ser importante, né? Como é que são as obras de Deus. Aqui, por exemplo, ele fala: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia.
a noite vem quando ninguém pode trabalhar, ele vai continuar falando um pouco de uma coisa parecida, mas alguém quer falar? Qual que acha que é o tema? Não sei qual que é o tema não, mas eu gostei muito disso, de como é que eu faço as obras desse equilíbrio enquanto é dia, enquanto eu ainda estou aqui. Porque aí depois ele fala, eu sou a luz do mundo. Então a luz tem a ver com o dia, né? Então enquanto ele ainda está aqui, aí quando ele passa, né? Então vira a noite, aí ele não pode mais trabalhar, ele não tem mais condição de fazer nada. Eu achei isso muito bem. Sim. Eu já penso assim, quando acontece um infortúnio, né, com a gente, principalmente físico, a gente se sente culpado que talvez tenha pecado em outras encarnações, né, em outras vidas, e nessa tá para resgatar, né, essas vidas, evoluir, estudar e tudo. Então, eu acho que é aí que Jesus se manifesta, ou você deixa que ele se manifeste para que você tenha essa evolução. Então, eu acho que é por aí, porque ficou tão nítido ali, né? Que eles perguntam, mas quem que pecou? Então, ficou tão nítida essa pergunta, porque eles já se culpam que aquilo aconteceu porque houve um pecado. Sim, é comum esse pensamento, né? Esse raciocínio, né? De que alguma coisa aconteceu porque houve um pecado, né? Sabe? E eu acho que a questão pode ser vista também de uma forma assim, quem pecou, eles os seus pais para que nascesse cego? Essa é uma forma que muita gente pensa, e é até um pouco incentivada por algumas filosofias ou religiões, certo? Mas nós podemos também admitir que algumas pessoas, elas saem fora desse rame-rame, sabe? Dessa dicotomia entre erro e pecado e consequência, erro e culpa, certo e errado, certo? E passam a ver que, independente de qual seja a causalidade, ele vai fazer o trabalho que ele tem que fazer. Tá certo? Na medicina, na saúde, as profissões que trabalham com saúde, eu digo que elas têm mais, digamos assim, oportunidade de fazer isso, porque o sujeito chega baleado lá no pronto-socorro, porque entornou o bico, e porque entrou numa briga e tal, ou teve um acidente porque estava alcoolizado, ele vai ter o mesmo atendimento do que o santo que chega lá. Entendi. Entendeu? O objetivo do médico é salvar a vida independente disso. Independente do que causou. Exatamente. Aquele nosso. Não tem, eu não estou aqui para. Ele não pergunta assim, meu filho, você anda, né, embriagado com frequência? Não tem nem tempo para isso, né? Muitas vezes. Entendeu? Isso de uma forma em geral. Morrer, vou cuidar do santo. Entendi. Legal. Muito bom. Então nós podemos entender isso aqui, que isso pode ser generalizado. Entendeu? Pode ser generalizado, só um minutinho. Pode ser generalizado da seguinte forma: eu lido com as pessoas pensando no problema delas, o que por exemplo, levou uma determinada pessoa a ser antipática, a ser ranzinza, a ser vaidosa, como nós vimos. Nossa, não interessa essa causalidade para colocar culpa em quem quer que seja. Ou foi porque os pais dela Porque o pai, porque a mãe, porque nasceu, porque assim de uma outra vida, isso não me interessa. Interessa que eu vou lidar com ela com o melhor que eu posso. Vou esticar a minha compreensão, a minha tolerância, né? Para que isso não intervenha na maneira como eu me posiciono, como eu procuro me relacionar com ela. Entendeu? interessa que manifeste, né? Exatamente. Na obra de Deus. Não entra nessa questão. Lázaro?
Primeiro que Jesus não parava, ele caminhava. Naquele primeiro século, os discípulos não perguntaram para ele o que esse século, que ele fala para ele, pega a tua cama, caminhe. Foi na direção à água que desviava lá, ao depósito de água. Ele passava e viu o cego, como você explicou, ele não parava, ele caminhava, não parava com ninguém. Viu o cego e falou, pegue, quer ficar bom, quer sarar, pegue a tua cama e caminhe. Bom, primeiro. Mas nesse aí, ele olhou, passando ele viu um cego, é diferente. Ele procurou. Aí os discípulos falaram, opa, o que houve com esse aí? Qual é a diferença entre esse e o outro? Aí vem lá, muitos somos cegos, que nós não vemos ainda. Ele passa por nós e nós não vemos. Ainda estamos cegos como esse daí. E quem pecou? Eu vi. Então, mas esse aí falou, é o que ele está nessa frase aí, que é muito importante. Ele não pecou nem seus pais. Eu vim para salvá-lo, porque o Pai me enviou para isso. Meu Pai, quer dizer, no caso aqui ele se refere a Deus. Me enviou para que eu cure os doentes. Porque eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para curar os doentes. Então por isso que ele olhou esse daí, e esse aqui eu vou curar, esse faz parte do que o Pai me enviou para mim, curar esse aqui. Porque o outro não, o outro é por aptidão, por vontade. Pega a tua cama e se manda, meu filho, vai em frente. E não peques mais. É o primeiro caso, do primeiro cego que você tem aqui no segundo capítulo. Mas nesse aí não. Vem cá, vamos. Então, nós podemos pegar a sua colocação para lembrar o seguinte, que se lá nós tínhamos um sujeito enfermo, crônico, né, muito crônico, 38 anos, né, nós vimos que representa o tempo de origem espiritual, né, é o infinito voltado para o passado, ele se abre para o passado, né, o 3 significa o infinito aberto para o passado, era o tempo que ele estava doente. Aqui nós temos um sujeito, conforme você muito bem apontou, Lázaro, que Jesus é quem diz que vai curá-lo, Jesus é que toma a iniciativa, né? Isso, ao contrário do... Isso. E essa iniciativa, é interessante a reação dos apóstolos, porque ele fala assim, eles perguntam, né? Havia quem pecou, este os seus pais para que nascesse cego. Veja bem, nos casos de cura, em alguns casos pelo menos, a reação dos apóstolos é muito interessante e muito útil para que a gente, eu acho até que Jesus usava a reação deles como um dado para ele saber o que aquela pessoa provocava no seu meio ambiente, no seu meio de origem. Porque os apóstolos estavam naquele mesmo padrão. É para entender a cultura. Bom? Para entender a cultura. Para entender a cultura. A reação que aquela pessoa despertava nos apóstolos, provavelmente era uma amostra de como as pessoas também reagiam em relação a essa pessoa. Entendeu? Quando a mulher, por exemplo, aquela mulher que vai correndo até Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que é minha filha endemoniada, né? A Andréia já trabalhou esse caso aqui, né? E os apóstolos começam a falar para Jesus assim, manda essa mulher embora, que ela está aborrecendo. Você pode pegar esse dado e falar assim, essa mulher provavelmente aborrece com frequência as pessoas onde ela vive. Tá certo? Aqui nós temos o quê? Nós temos uma indagação a respeito da causa da doença, até que ponto houve pecado. Pecado, vocês sabem que a principal tradução do pecado, o principal sinônimo de pecado é erro. Erro não tem conotação, digamos assim, sexual, como algumas pessoas atribuem com uma certa frequência, né? Podemos dizer assim, quem errou?
este aos seus pais, para que nascesse servo. E Jesus dá essa resposta que parece muito oportuna para a gente refletir a respeito da possibilidade da gente lidar com os outros, né, com as pessoas, sem entrar nessa questão da repartição das culpas, tá certo? Então é muito interessante retomar também o que a Lorena falou a respeito daquele que me enviou enquanto é dia, né? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Por quê? Ele volta a usar esse mesmo raciocínio quando ele fala: vai, lava-te no tanque, que significa o enviado. Aquele que me enviou, certo? Eu tenho que fazer as obras daquele que me enviou. E ele manda o sujeito lavar-se, né, no tanque de Siloé, que significa o enviado. O que ele está fazendo? Ele está falando: ó, você é um enviado também. Assuma seu papel. Tá certo? E isso vai ser confirmado, conforme eu disse para vocês, na sequência das pressões que ele sofre para negar o Cristo, e ele segura a onda. Tá certo? Então nós podemos enriquecer sim um pouco mais, voltando aqui para dizer: o processo de cura é cuspir na terra e fazer lodo. Pegar saliva ali, cospe na terra, faz lodo e põe nos olhos do cérebro. Quando Jesus faz isso, ele está mostrando que a terra é fértil. O que mais? Cuspiu na terra, fez lodo e passou nos olhos da pessoa, nos olhos do cego. Nós lembrar a criação do homem, né? Nós lembrar a criação do homem quando Deus criou. Sim. Do barro. A lembrar o barro da criação. Boa essa, Júlio. Não tinha pensado nela não, mas bem um pouquinho. Eu não sei, eu tenho um significado assim. Eu vejo que todos os encontros espirituais religiosos existem os rituais. Né? Então o ser humano precisa acreditar em um sino, pegar algum objeto, porque ele não consegue só com a mente ter essa força. Então, precisa de alguma coisa concreta. algo concreto. Então, como se fosse um remédio, né? Que a terra tem essa, como é que ele falou? Fértil, né? A saliva é sagrada porque veio do Filho, né? Daquele que é a luz do mundo, né? E aí se torna palpável, né? Que aquilo vai curar. Então nós podemos juntar esse dado, esse raciocínio que vocês colocaram aqui, para dizer que quando Jesus faz lodo com a terra, ele está dizendo que a terra não é maligna. Certo? A terra não é perversa. Tem um outro momento muito interessante, que Jesus, conversando com os discípulos, ele diz que o campo é o mundo. O campo é o mundo. Significa que o cristão pode trabalhar em qualquer lugar do mundo,
transformando aquele campo numa seara de trabalho. O campo não está restrito digamos assim, ao segmento religioso. Certo? O campo é o mundo, aonde o sujeito se instalar. Porque ele estiver envolvido. E só voltando na passagem anterior do essa, quando ele fala assim, que é dia e eu tenho que fazer as coisas no dia, é porque eu estou aqui agora, eu tenho que fazer as coisas aqui agora na terra. Porque no amanhã, na noite, eu não vou poder fazer. Então a gente vai ter que aproveitar o aqui agora, o dia. Tá certo. Aí eu vejo como é que as coisas vão se encaixando, né? Certo? Daqui a pouquinho eu quero comentar um pouco mais sobre a questão do enquanto é dia. Mas eu queria completar primeiro essa questão assim, da gente não amaldiçoar o mundo. Entendeu? Não. O mundo, se você enxergá-lo com olhos de elevação, ele se eleva junto com você. Entendeu? O mundo não é perdido, o mundo não é cão, o mundo não é... O mundo é aquilo que você coloca nele. Né? Se você olhar com olhos de elevação, né? Com olhos de bondade, com olhos de pureza, com olhos de ascensão espiritual. Por isso que a gente fala muito aqui, que semana passada inclusive recapitulamos isso, né? Jesus nos considera deuses, né? Esse monte. Jesus olha para nós e fala, vós sois deuses. Como assim? Nós, com toda a nossa limitação, a nossa dificuldade, mas ele olha o nosso conteúdo, a nossa origem e o nosso destino. E não se prende às nossas deficiências. Tá certo? Então, você olhar o mundo com os olhos de quem colocou o lodo do Cristo, certo? É olhar com essa visão renovada de que o campo é o mundo. Aqui nós estamos com uma oportunidade de olhar de cima mesmo, com o melhor que nós já temos e já conseguimos resgatar da nossa espiritualidade. Esse aspecto eu acho muito interessante, porque não é, claro, as curas não servem para todas as pessoas, certo? Porque a trajetória de vida muitas vezes leva a gente a necessitar mais de uma advertência, de um tratamento mesmo, digamos, para uma recomposição, né? Mas em alguns casos, né, a pessoa já pode aproveitar melhor isso aqui para ver o quanto ele consegue ser um enviado. Pois não, Márcio. Duas palavras nós estamos buscando aqui. Com a saliva fez um lodo. Saliva, ele não tinha água lá, a água que ele pôde usar era saliva. Então, se a água é vida, juntou a terra, que nada tem de errado, que é o nascimento do coisa, é a terra. Então ele fez com aquele cego retornasse à vida. É isso que eu queria. Tem um sentido nisso. E se não for hoje, eu vou buscar num livro mais profundo essas duas palavras, saliva, lodo e terra. Uhum. A terra, a saliva e o lodo, porque tem uma coisa aí que está faltando para clarear a visão não daquele cego, dos nossos cegos aqui atrás. Uhum. É isso que eu estou
Você está falando, eu estou buscando isso aí para ver onde é que nós... É que cada caso tem as suas peculiaridades, né? Tem um outro caso, por exemplo, que Jesus cura o cego, né? Faz também uma intervenção, e ele fala assim: eu vejo os homens como árvores e vejo árvores como homens. Mas ficou ali, junto de Jesus. E Jesus fez a segunda intervenção, aí sim ele acabou de se curar. Isso significa o seguinte, que muita gente sai depois da primeira intervenção e ela não está pronta ainda. Entendeu? Ela sai e aí muito entusiasmada com Jesus Cristo e muitas vezes não sai das coisas do pé da letra, entendeu? E acha que está maravilhosa, que ela está, né, como esse sujeito que a Rose apresentou antes, né, que era um passado perfeito, né? Tá certo? Nesse caso aqui nós temos o quê? Que é um sujeito que recebe uma primeira intervenção e já pode continuar por ele mesmo para completar o tratamento. O tratamento é no tanque. Sim. É o segundo ato. O primeiro foi levar o rodo dos olhos. E o segundo ato que você diz do tratamento, sim, vai lá, ele vai completar o ciclo sim, que o Cristo mandou. Lavar já é o segundo ato que você está tentando, está explicando agora que eu entendi. Sim. O primeiro e o segundo ato. O segundo é lavar lá no tanque. Agora, nós podemos admitir também que algumas pessoas não precisam do segundo ato. Tá certo? Será? É claro. Podemos admitir com muita convicção. Quando eu era criança, eu me lembro que a minha mãe aplicava passe e ela soprava. Soprava na criança, soprava em mim, soprava, sabe? Porque o sopro tinha um simbolismo, né, de vida, tá certo? Eu acho que em alguns casos, em algumas ocasiões pelo menos, eu melhorei muito com a oração e com esse tipo de passe. Serviu para fortalecer a minha crença, né, a minha fé. Tá? Aqui é claro que nós estamos tentando tirar mais informação e ver como que isso pode ser generalizado assim, com bastante limite, né, com bastante critério, certo? Esse fato do Siloé, tanto de Siloé, significar o enviado, confirma aquilo que eu falei antes, né? Eu vim fazer as obras de Deus, as obras daquele que me enviou. Então, esse tema de ser enviado é repetitivo, né? Jesus fala com muita frequência que ele foi enviado, tá? Isso abre margem para a gente analisar um outro aspecto. Mas eu queria saber, tá claro até aqui, gente? Tá? Que nós podemos aproveitar esse contato com essa passagem e a gente se colocar mais como enviado. O enviado é aquele que está a serviço de Deus. Nós vimos na semana passada que um dos principais conflitos que a gente entra é de se tornar proprietário. Eu sou o dono das pessoas. Ai dessa mulher se ela se interessar por outro homem. Ai dela. Não é? Eu acho que nós hoje já podemos dizer assim, eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça, né? Mas se isso acontecer e ela levar isso adiante, eu vou ter que respeitar. Ela não é uma propriedade minha. Nós temos um contrato de convivência, né, de vida a dois.
mas ela não é um objeto meu. A minha casa, as minhas coisas, meu patrimônio, os meus títulos, eles são todos oportunidade para eu servir. Concessões para o enviado. Como? Concessões para o enviado. Se você se colocar como enviado, você vai receber mais, né, oportunidades, mais talentos para você investir no seu trabalho. Aqui eu posso ilustrar uma coisa rápida, é autobiográfica, vocês me desculpem, e eu sei que eu não sou exemplo de forma alguma para ninguém, mas eu passei, né, eu saí de Belo Horizonte, fui morar no Acre, porque eu queria voltar a ter um consultório particular decente. Eu falei, então eu vou para o Acre. Porque ela só tinha um homeopata. Vou nadar de braçada aqui. E nada, a coisa não rolava, não acontecia. Eu monto consultório, faço propaganda, faço divulgação e nada, a coisa não anda. E não andava de jeito nenhum, até que eu perguntei, mas para Deus, que negócio é esse? Eu vim para cá para reconstruir o meu consultório. Aí, depois de um tempo, eu fazendo as minhas orações, as minhas leituras, eu procuro entender que as leituras que saem para mim ao acaso são mensagens que a espiritualidade me manda para eu pensar, para eu refletir. Eu entendi o seguinte, de uma forma bem contundente: porque você já teve uma época, não significa que você tem direito para sempre. Você já teve uma época, pronto. Não te dá o direito de continuar tendo, não. Aí eu pus o rabinho no meio das pernas e fui cuidar da vida, me empenhando, me esforçando para ter entusiasmo e alegria com o que tinha para eu fazer ali. E o meu consultório particular realmente nunca foi para frente. Então, nós podemos ver aqui uma outra passagem. Diz-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Aqui, enviado de Deus. Nós estamos entendendo sempre que não adianta o sujeito se colocar como enviado, né, se ele não tem condições. Ele tem que oferecer condições, mas dentro de um certo limite, todos nós podemos nos transformar em enviados. Tá certo? Quando ele fala, eu não vim de mim, não vim de mim mesmo, eu vim de Deus. Gilberto, transformar em enviado ou reconhecer-se enviado? Eu acho que as duas coisas, depende do grau de evolução e do grau de capacitação, né? Eu tenho assim, eu acho que todos somos enviados. Só que alguns, ou eu mesma, por vezes, não me enxergo, não me reconheço, não levo isso em consideração, não tenho essa postura. Sim. E a partir do momento que eu me reconheço, que eu continuo não sendo perfeito, mas eu sou enviada em busca de cumprir o meu destino e a vontade dele, não? Sim, eu acho que na medida em que a gente está num papel, numa atividade, num trabalho, numa postura em que você está a serviço do bem, sem exigências, sem requerer gratificação, né? Sem reclamar
agradecimento dos outros, louvor, confete, né? Você se lembrar de Jesus dizendo, eu não recebo glória dos homens, né? Ele está dizendo, eu não recebo aplauso, não recebo gratificações dos homens. E a gente vê que quanta gente não está empenhada em ter o reconhecimento, ter a fama, certo? Então, quando ele diz, eu não vim de mim mesmo, eu não sou Espírito, Filho de Deus, porque eu evoluí. Tem esse lado também. Eu sou porque ele me deu esse estado, ele me deu essas condições. Por isso que no final da parábola dos trabalhadores da última hora, ele fala assim, depois que tiverdes feito tudo o que tinhas que fazer, dizei, somos servos inúteis, porque só fizemos o que tínhamos que fazer. Quando nós alcançarmos a evolução, nós vamos dizer assim, mas essa aqui era a que Deus já tinha me dado. Tá certo? Então, eu saí de Deus, né? Não vim de mim mesmo. Eu estou aqui. Quando eu estou nesse papel, quando eu estou dessa forma, eu estou na condição de enviado. Quando eu estou com essa compreensão, aí eu posso aceitar perfeitamente que as pessoas não me entendam, que as pessoas não me aceitem, que as pessoas não me agradeçam, que elas não me valorizem, porque eu não fiz com esse objetivo, eu fiz para que o bem acontecesse, para que se manifestasse o bem, para que elas aproveitassem na medida do possível, na medida do interesse delas. Humberto, eu penso que ninguém está aqui a passeio. Então, eu vim para aprender. Não digo nem mais para aprender do que para ensinar, mas tanto para aprender quanto para ensinar. Então, às vezes, você está numa situação, eu me vejo mesmo numa situação, que uma palavra minha vai servir de exemplo para outra pessoa. Nesse momento, a gente tem que se colocar nessa condição de enviado. E isso pode acontecer com mais ou com menos frequência. Se você está numa boa sintonia, né? Às vezes encontra uma pessoa, nossa, ainda bem que eu te encontrei, nossa, eu lembrei de algo que você me disse. Então, nesse sentido, eu penso que todos nós, em algum momento, somos enviados, para mais ou para menos. Também depende de nós, depende de mim. Que eu seja enviada a partir do momento que eu estiver em uma boa sintonia, que eu estiver em lugares que vão ser propícios para isso. Né? Então, eu acho assim, muito interessante isso. Me tocou muito de achar assim, que não precisa da divindade para ser enviado. Né? Me colocar nessa condição de enviado, de servir de exemplo, né? Para pessoa mesmo, mas também conseguir identificar quando o enviado está próximo de mim. Quando algo que alguém me diz, me toca, e aquela pessoa ali, essa troca. Eu acho assim, que é muito interessante que a gente tem que se policiar, que eu tenho que me policiar para identificar. Tanto quanto eu estou recebendo, quanto eu estou me dedicando e doando um aprendizado, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Eu acho isso muito interessante. Essa parte me tocou muito, realmente. Sim, eu concordo com você e acrescentaria apenas o seguinte, que em algumas situações nós somos enviados de uma forma mais evidente, mais constante, né? Por exemplo, na nossa vida afetiva, sabe, na nossa vida profissional, tem pessoas e tem lugares, tem atividades que o nosso papel de enviado ele é mais evidente, né? Se nós olharmos para a nossa relação familiar, a nossa relação a dois, os filhos, familiares, parentes, eles constituem um campo de trabalho muito
denso, né, muito promissor, com o devido cuidado para que as nossas atitudes elas falem mais do que o nosso discurso, né? Porque senão a gente vira receitador de trechos, receitador de palavras e não tem lastro, né? Que é o lance, prega o evangelho, se necessário, usa a palavra. Viva, né? E isso por si só já vai ser um testemunho significativo. Você vai estar ali como um enviado, tá? Ainda que seja com poucas pessoas. Um trabalho não deixa de ser muito interessante, porque ele envolve poucas pessoas, né? Por isso que eu gosto muito dos romances do Emmanuel pelo Chico Xavier, porque são pessoas que desempenharam funções muito obscuras na sociedade. Certo? Não, só um minutinho. Não tem nenhuma pessoa, nenhum personagem que tenha feito um trabalho de largo alcance, tá? Não um trabalho cristão. E essas pessoas, apesar disso, tinham uma bagagem espiritual, uma evolução considerável. Então é muito importante que a gente saia fora de achar que um trabalho é bom porque ele tem, digamos assim, uma boa penetração na coletividade, que ele se espalha, né? Isso não é um bom parâmetro para você avaliar a qualidade espiritual de um trabalho qualquer. Pois não, Lázaro? O escritor desse livro aqui coloca aqui com muita clareza, que eu gostei demais. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estais no céu. Esse aí, Lázaro, é um critério muito interessante, né? Nós podemos dizer assim, como uma pedra de toque, né? Tá? Para você ver o quanto o sujeito ainda tira vantagem para si mesmo e o quanto ele entrega para Deus, né? É preciso fazer as boas obras e que os homens vejam, mas para glorificar a Deus, né? Porque um trabalho de envergadura, um bom trabalho espiritual, ele só pode ser feito porque os talentos de Deus na criatura já estão um pouco mais amadurecidos. Tá certo? Mais alguma coisa, gente? Então é muito importante a gente estar sempre analisando que a criatura que vai adquirindo um pouco mais dessa consciência que veio de Deus e não de si mesmo, que ela é uma emanação divina, aí ele vai desenvolvendo mais consciência da sua responsabilidade, do seu papel, não é? E voltamos para encerrar a questão, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. O que já foi falado, né, que essa pessoa não perde tempo. Tempo é um patrimônio também muito precioso, né? Então, fazer as obras de Deus enquanto é dia mostra uma questão muito interessante, porque a noite vem. A noite vem para todos nós. Jesus chega a dizer no sermão profético, né? Assim, em outras palavras aproximadamente, tomara que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então nós temos a noite, o inverno e o sábado. Porque todos nós vamos passar por isso. Vamos ter noite, vamos ter solidão, vamos ter maiores dificuldades, né, que vão
prejudicar a realização do nosso trabalho. Pois não, Rodrigo? O autor desse livro aqui, ele coloca também o seguinte, que enquanto na posição de enviado, sendo terapeuta e o paciente do outro lado,